Bom, a epidemiologia é um conjunto de ações que buscam conhecimento e detectam os fatores que podem ser agravantes para a saúde pública ou individual. É a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas da saúde humana. Bom, seus objetivos são as relações de ocorrências de saúde em massa, que são elas a sociedade, a comunidade, as classes sociais, os grupos específicos. Bom, a epidemiologia, ela oferece à saúde pública explicações para os problemas da população, onde lhe permite saber quando e como agir, interferindo de uma forma adequada e resolutiva. Bom, o seu caminho estratégico em relação às doenças na população é uma sequência de saber escrever, saber explicar e saber controlar o fenômeno da saúde. Raça epidemiológica e interferência causal. Kaufman apontou um efeito que nada tem a ver com a raça, mas sim devido ao caos socioeconômico. A incomensurabilidade ocorre quando, na comparação entre brancos e negros em níveis iguais de um determinado indicador socioeconômico, e eles ainda permanecem desiguais com relação a outros indicadores sociais, sugerindo assim taxas que determinam a situação entre pessoas classificadas como negras em cada nível de renda. E através disso é exposta a desigualdade social. A incomensurabilidade remete à discussão sobre a comparação de grupos raciais utilizando variáveis de posições econômicas. Exemplo, renda, escolaridade, ocupação, para assim existir uma comparação mais justa. Para garantir melhor controle na pesquisa sobre as questões raciais na saúde, é necessário métodos detalhados de comparação, como raça ancestral, patrimônio social e cultural, aquisição e oportunidades de educação ou carreira, experiência de vida, discriminação e injustiça, histórico de tabagismo, exposição à pressão social ou toxinas, acesso a cuidados de saúde, entre outros. Os autores acreditam que o método da pesquisa é suficiente, pois as condições de vida podem levar à deteriorização da saúde, afetando diretamente o físico e o mental. Eu vou falar sobre raça, epidemiologia e inferência casual. Segundo Laguarte, os estudos epidemiológicos da desigualdade entre negros e brancos baseiam-se entre duas hipóteses. A primeira é a predisposição genética e a segunda a exposição ambiental. Essas referências biológicas entre a dualidade e biologia em ambiente, segundo os autores, apresentam relevâncias com a referência direcionalidade e circularidade. Nos textos epidemiológicos, a direcionalidade relaciona-se ao modo definidas com as duas proposições, formam a diade clássica de Neyman-Pearson das hipóteses nulas e alternativas do teste da diferença racial em um evento de saúde. Ou seja, ao inverso, resultaria mais igualdade entre negros e brancos do que diferença. A epidemiologia demonstrou que os danos à saúde mental aumentou bastante com o surgimento do coronavírus. O preconceito com raças, religião ficou mais evidente nessa pandemia. O isolamento social foi decisivo para aumentar o estresse e a tristeza que levou à depressão, que é um dos principais fatores ao suicídio. A maneira mais eficiente de controlar a doença são as medidas coletivas, declarando isolamento. Isso favorece muito os problemas mentais, o fato do isolamento coletivo. Bom, gente, dando sequência aos nossos vídeos, eu acredito que vocês já perceberam que o nosso artigo ele traz uma abordagem bem diferente no sentido epidemiológico. Ele não aborda somente no sentido biológico, mas bastante no sentido psicossocial, que é o que faz bastante a gente refletir sobre o momento em questão. Na primeira parte, as meninas abordam principalmente as questões sobre as diferenças sociodemográficas, né? Que é a intervenção de como a raça, os fatores econômicos, eles podem intervir na vida da pessoa. E aí a gente fica naquela, tá, mas o que isso tem a ver com a epidemiologia? Bom, basicamente a gente observa que as questões como pessoas, as minorias no país, na verdade,
elas vão se acentuar em locais que não oferecem um preço muito elevado, porque elas não têm essa condição de bancar. E aí a gente passa a prestar sentido naqueles locais onde não tem tanta taxa de saneamento básico, não podem proporcionar uma condição de vida de qualidade, de repente fica ali à mercê do poder público. E aí vocês pensam, nossa, realmente é algo triste. Como já foi muito abordado aí na questão da dramaturgia, né, brasileira, a gente já viu, por exemplo, pessoas viverem em lixões. Isso, infelizmente, é algo real. E aí, quando a gente parte para o sentido de doença, a gente tem uma série de doenças que podem ser provocadas por ação de protozoários ou bactérias que são residentes nesses locais. Mas, basicamente, vamos abordar algo que está muito em alta, que é a questão do coronavírus. A gente já sabe que lá em Wuhan, o vírus ele foi disseminado principalmente pelo foco dele, né, que foi um local ali, foi uma casa de peixes, uma peixaria, um mercado de peixes, na verdade, onde não tinham práticas de higiene ideais. E aí essas práticas elas foram auxiliando para a mutação do vírus. Vamos lembrar que a família do coronavírus já é algo existente já desde a década de 60. E aí o que houve agora foi uma mutação desse vírus que está tendo tamanha drasticidade, que já alastrou milhares de vítimas no mundo todo. Então tem uma correlação muito grande entre os fatores sociais que podem estar intervindo. O fator social esse que vai propiciar uma condição biológica, né, não no sentido mais literal da palavra, mas os fatores eles podem intervir. E aí, nesse sentido, agora a gente já vem com destaque para uma questão biológica que está lastrando o mundo todo, infelizmente. E outro ponto, né, que a Aécio ele cita nesse vídeo anterior, essa correlação entre coronavírus e a depressão, promovida pelo distanciamento social ou até mesmo pelo convívio forçado entre pessoas da própria família ou pessoas entre si que a gente não tinha tanto esse costume. E aí a gente vê essas mudanças que podem estar sendo alteradas agora no convívio social nosso. São coisas que não estávamos acostumados e como isso pode intervir mais um pouco ainda, né? Que a gente acaba observando. É uma alta taxa de divórcio, por exemplo, que está propiciado agora e já aconteceu em outros locais no mundo e está se iniciando agora no Brasil. Forçado por essa questão aí de convívio social promovido pela obrigatoriedade com o coronavírus. E aí a gente parte por essas ações, né? Esses problemas que podem estar sendo causados desde essas ações aí como divórcio ou até mesmo como depressão. Visto a necessidade que a gente teve de se afastar de pessoas que a gente amava, de práticas que a gente gostava, como locais maiores, a gente teve que parar academias, por exemplo, e até mesmo salas de aulas, faculdades que a gente teve que parar. Então, o artigo ele faz duramente severas críticas a respeito de tudo isso e nos traz também essa reflexão. O ambiente que o indivíduo se encontra inserido está diretamente ligado à sua saúde. E os que possuem menor poder aquisitivo são os mais vulneráveis e afetados pela falta de um ambiente salubre. Dessa forma, cabe às autoridades o melhor comprometimento com essas questões, as quais são responsáveis pelo desenvolvimento de uma localidade e promoção de saúde ambiental. Uma vez que a prevenção é capaz de evitar que muitos fiquem doentes e até que venham perder a vida, os profissionais especializados devem atuar com competência na prevenção das doenças relacionadas ao meio ambiente, visando sempre o bem-estar da sociedade.